todos, bem-vindos ao Espaço Saúde. O nosso convidado de hoje é o adestrador de cães, Marcos Vinícius Corte. Olá, Marcos. Oi, Clara. Olá, pessoal. Marcos, eu sei que você trabalha como adestrador de cães e também na área comportamental desses animais. Eu queria que você explicasse para a gente a decisão de uma família de adotar um cão e também nessa mesma linha, o comportamento do animal, ele pode influenciar dessa família vir a decidir abandoná-lo? Pode sim, Clara. É muito normal a relação entre o abandono e problemas de comportamento. Geralmente, a pessoa quando abandona, lógico, não é porque a pessoa quer. Muitas vezes o cachorro começa a ter problemas de saúde, começa a dar um gasto excessivo e acabam abandonando. E muitas vezes são problemas de comportamento que a família não consegue resolver e acaba desgastando essa relação e criando uma impossibilidade daquele animal permanecer no mesmo local, né? Como nós não temos uma política de controle de animais, né? Não temos locais onde acomodar esses animais abandonados, as famílias acabam abandonando na rua. Aqui, por exemplo, no Guarujá, nós temos o canil, né? Mas assim, a gente sabe que tem muita gente que acaba abandonando na rua, às vezes eu conheço um caso que uma família deixou os animais, foi na rua do canil, mas não deixou no canil, deixou na esquina. E aí uma pessoa, até um amigo meu, viu, ele mora na rua do canil e seguiu o carro. Ele reclamou tanto com eles que eles se sentiram constrangidos, envergonhados e voltaram para pegar os animais. Sim. Mas assim, nessa área de abandono, o que motiva mais o abandono? Seria o comportamento no sentido tipo de agressividade do cão ou, por exemplo, fazer xixi no sofá, digamos assim, rasgar as coisas, destruir? A agressividade existe em alguns casos, mas na maioria das vezes são problemas como bagunça, excesso de urinação, a falta de atividade, na verdade, dos cães dentro da família, cria uma ansiedade excessiva e o cão acaba apresentando esses tipos de comportamento, né? Como puxar roupa de varal, roer coisas. São comportamentos bem comuns e que estão extremamente ligados ao abandono. Entendi. E essa questão do comportamental é questão fisiológica, né? Tipo, por exemplo, dele fazer xixi, até onde isso é fisiológico ou é comportamental? Existem duas vertentes aí desse problema, né? Algumas vezes o cão não tem a rotina necessária para que ele possa se manter fisiologicamente saudável, né? No caso, não tem como sair de casa, o dono não leva para passear, o cão fica muito tempo dentro da casa e ele acaba tendo que fazer suas necessidades dentro de casa, né? E existe também uma questão comportamental. Algumas vezes o cão demonstra dominância, né, através da urinação. Então ele vai urinar em cantinhos, vai urinar em diversos lugares da casa para demarcar aquele território que é uma atitude natural dos cães na natureza, né? Mas isso seria, no caso, esse comportamento de fazer xixi, seria para chamar atenção? Seria uma questão de ciúmes? Por exemplo, o animal tem Tem sim, tem claro. essa situação Tem. dele se sentir enciumado? Sim, é uma questão de liderança, na verdade, né? Muitas vezes o humano trata o cão de uma certa forma e o cão, na cabeça dele, acredita ser o proprietário do humano, né? Então o cão acaba tendo tudo que ele quer, na hora que quer, um excesso de carinho, vamos dizer assim, ou uma falta de disciplina. E aí quando, de repente, ele vê uma coisa sendo negada,
ele demonstra a insatisfação dele através dessa urinação pelo território dele. É como se fosse o ser humano mimado, é isso? E tem todos um ser humano fazendo pirraça, né? A gente tem, nos estudos de comportamento, né, a gente compara a mente do cão à mente de uma criança de 6 anos, né? Então, seria exatamente isso, mais ou menos semelhante a uma criança que não tem limites e, de repente, quando vê alguma coisa, se vê contrariada, ela faz pirraça para demonstrar a insatisfação dela. Mas isso é uma questão realmente de liderança, de abordagem do comportamento canino a partir do dono, né? Então, tudo isso são pequenas atitudes que o dono tem ou deixa de ter no dia a dia que acabam favorecendo o surgimento desses problemas de comportamento. Entendi. E, por exemplo, eu sei que você trabalha com a questão na área de comportamento dos animais e tal. Vou citar um exemplo, porque assim, por exemplo, eu moro só e eu quero ter um cão. Só que assim, o que me detém de não ter, que acaba eu não pegando um animal, porque eu passo muito tempo fora de casa. Sim. Isso, você trabalha com essa situação do animal não ficar latindo o dia todo na ausência do dono? Sim, isso também seria uma questão comportamental, né? A gente chama de síndrome do abandono. Então, no caso, eu forneço ao proprietário as ferramentas, né, as técnicas que ele vai usar para poder fazer desligar esse tipo de comportamento obsessivo, né? Isso seria um comportamento obsessivo do cão ao dono, né? E quando ele tem essa separação por um motivo emocional, né? Ou do cão ou do dono, um excesso de zelo ali, uma culpa mesmo que o dono sente na hora da separação, né, acaba causando essa ansiedade no cão e fazendo aflorar esse tipo de comportamento. Tem uns que, assim, quando estão sós, eles acabam, por exemplo, rasgando o sofá, arranhando porta, fazendo uma série de artes, digamos assim, né? Você trabalha com o quê? Para controlar também esse tipo, que o animal Sim. também controle esse tipo de ação? O trabalho Não sei se é ação que chama. da mesma forma, tá? No caso, quando existe um comportamento obsessivo, o primeiro passo é fazer estabilizar aquele tipo de comportamento, né? Então, nos primeiros contatos ali, eu faço uma estabilização do comportamento e, a partir daí, eu vou ensinando o dono, né, trazendo técnicas e ferramentas ao dono para que ele possa continuar controlando, continuar mantendo a mente do cão saudável, através de pequenas atitudes e principalmente de rotinas, né? A gente tem que entender que o cão ele não faz parte desse mundo humano, né? Ele não compreende o mundo humano. São os humanos que trazem os cães para o seu próprio mundo e então o ser humano tem que... o reflexo do comportamento do dono do animal? Realmente o cão é o espelho do dono, né? Costuma dizer isso. Geralmente, a maioria das vezes, o que causa o comportamento é realmente a falta de conhecimento dos donos sobre o comportamento canino na natureza e a gente acaba querendo abordar a mente do cão através da nossa própria psicologia, né? E muitas vezes isso não dá certo. Porque os cães, realmente, a mente do cão trabalha de uma outra forma. Entendi. Você tem como citar alguma dessas técnicas que você aplica para cuidar? Desde a escolha, Clara, a gente tem que ter em mente a escolha do cão certo para a família certa, né? Então, uma das coisas que eu faço é fazer assessoria no momento da família escolher o cão, no momento de escolher a raça,
escolher o tipo de comportamento desejado, o tipo de energia física do cão seja compatível com aquela família. Né? Eu ensino técnicas de passeio. Né? Um dos principais problemas é o dono não conseguir passear com o cão, né? Aquele cão ansioso que puxa, acaba sendo uma atividade estressante para o dono e também para o cão. Né? Então eu ensino a ele técnicas de como iniciar o passeio, como abaixar a ansiedade do cão na hora que for sair para passear, para que ele já saia estabilizado de casa. Ensinando o tipo de ferramenta certa, o que é uma coleira, para que serve, o que é um colar, né, o que o pessoal chama de enforcador, mas a intenção no adestramento não é enforcar o cão, né, então eu chamo de colar de adestramento, porque eu utilizo como um instrumento de ensino, instrumento de comunicação entre o dono e o cão. E qual que é a diferença da coleira e do colar enforcador? A coleira é uma ferramenta usada para você conter o cão temporariamente, né? Uhum. A coleira ela não permite nenhum tipo de comunicação entre você e o cão, né? Diferente do colar de adestramento, que a gente pode manter o cão relaxado, numa situação como se ele tivesse praticamente sem usar nada no pescoço, né? Estando relaxado. E na hora que ele apresenta alguma atitude negativa, alguma atitude perigosa ou que venha causar algum problema, eu consigo avisar ele que está havendo um problema através de um pequeno toque no colar, né? Através da guia que vai causar essa chamada de atenção, vai chamar a atenção dele para mim naquele momento, tá? E aí eu consigo abaixar e evitar que ele entre num comportamento indesejado, né, que é o correto. Muitas vezes a gente espera chegar o problema num nível máximo para querer resolver, enquanto o correto, tanto para ele quanto para nós, né, todos ficarmos saudáveis psicologicamente, é conseguir controlar esse tipo de problema logo no início. Tá? E eu ia te perguntar uma coisa. Por exemplo, você falou que você orienta na escolha do animal certo para aquela família. Um tipo de família, sim. Por exemplo, eu que moro só, qual que seria o tipo de animal para mim? Eu vou ter que fazer algumas perguntas, como quanto tempo você passa em casa, qual é o seu estilo de vida, se você tem um tipo de atividade mais ativa ou não, se você é uma pessoa pacata, se você tem condições de controlar um cão ansioso ou não. Então, tudo isso é uma coisa a ser verificada antes da pessoa adotar ou comprar ou ganhar um cão, né? Pelo perfil da pessoa, eu vou escolher aquele cão que exige uma atividade mais intensa ou não. Eu vou escolher aquele cão que exige um cuidado maior com pelagem, com pele ou não, né? Ou, no caso de cães de raça forte, de cães de raças grandes, se a pessoa tem a disposição até mesmo física, né, para manter aquele cão satisfeito em todas as suas necessidades, né? Eles estando satisfeitos nas necessidades físicas dele e psicológicas, dificilmente ele vai apresentar alguma alteração de comportamento. Ah, que legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Vinícius, que vai nos dar mais algumas dicas sobre como cuidar de um cão, qual a raça do cão ideal, o tamanho, para quem quer adotar ou comprar um animal.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Olá, nós vamos continuar agora conversando com o Vinícius e ele vai nos explicar agora se é mito ou é verdade a convivência de cães e gatos, que muita gente fala que cão e gato não se dão bem. E aí, Vinícius, como que é possível uma convivência saudável de cão e gato? Perfeitamente, é perfeitamente possível. Vai depender, claro, da abordagem do dono, né? Quando o dono for fazer a apresentação entre um e outro, ele deve vir limitando, né? Geralmente o cão vai apresentar algum comportamento mais ansioso, o gato ele vai procurar a fuga, na maioria das vezes, e o dono tem que vir limitando o comportamento do cão em relação ao espaço, né? A respeitar o espaço e o tempo que o outro animal tem, para que possa chegar a um contato mais estreito, né, até que fique perfeitamente calmo. Desculpa. Não, pode continuar. Limitando o comportamento do cão até que chegue no ponto dos dois poderem ter um contato físico, né, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma alteração de comportamento. Qual que é a escolha ideal quando o cão e o gato já são filhotes ou quando já são adultos? Sim, qualquer espécie, preferível é que você faça sempre essa adaptação quando é filhote, né? É bem mais fácil tanto pela parte do adulto receber um filhote, quanto da parte do animal que chega, aprender a determinados comportamentos que já são usados no dia a dia e o outro cão já entende perfeitamente, ou no caso o outro animal, né, o cachorro entenda perfeitamente, ou o contrário, o gato já tem uns certos hábitos da casa e o cachorrinho que chega quando é filhote, ele vai ter mais facilidade de entender os limites, o tipo de comportamento que o gato já tem, né? Entendi. Eu queria que você explicasse para a gente a questão também da alimentação dos animais. Porque tem gente que dá só ração, tem outros que dão carne, uns dão carne crua, outros carne cozida, mistura com arroz, não sei o quê. Qual que seria a alimentação saudável? O ideal é a ração, né, Clara? A ração ela já tem um mix de ingredientes formulados já para o organismo do animal. A comida humana, ela tem alguns ingredientes, principalmente temperos e condimentos, que o organismo do animal não está adaptado para processar aquele tipo de substância, né? E tem algumas até que são simples para nós e que para eles pode trazer um dano grande, né? Como cebola, tem alguns alimentos como tomate, chocolate chega a ser um veneno para o cão e para os gatos também, tá? Principalmente também para o gato é muito tóxico chocolate e o ideal é ração, a frequência vai depender da idade, né, do cão, de 2 em 2 horas desde os desmame e aumentando a frequência de 6 vezes aos 3 meses, 4 meses, 4 vezes por dia. E aí, a partir dos 6 meses, 7 meses, já pode
trazer para 3 refeições ao dia, né? Entendi. Tem essa questão também, assim, que tem gente, por exemplo, que dá fígado, eu acho, para o animal por uma determinada situação. Você tem conhecimento disso? Isso realmente ajuda nessa... Para outros dão, acho que carne crua para o animal ficar mais bravo, ou essas coisas. Existem boato, eu não tenho conhecimento de comprovação científica sobre isso, né? Mas existe muita gente que fala que dar carne crua, carne vermelha para o cão vai deixá-lo mais agressivo. Eu acredito que pela testosterona, pelas substâncias que tem na carne, principalmente a carne vermelha, mas não é uma coisa comprovada cientificamente, tá? O ideal é a ração, a carne vermelha, ela é uma boa proteína, mas eles vão ter uma certa dificuldade de digestão, tá? E o que vai interferir na nutrição, na perfeita saúde do cão ali. Entendi. Não é um alimento completo. E a castração? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre a castração, de que forma que ela, se realmente ela é uma solução para os animais mesmo, não sei se é questão de quando o animal a castração, agressivo ou não. muitas vezes as pessoas adotam a castração como uma tentativa de solução de alguns problemas comportamentais que vão desde a urinação, excesso de ansiedade, uma agitação do cão e até agressividade. Mas é verdade que diminui? Em alguns casos vai resolver, em outros casos não vai resolver, tá claro. As manias, né, os comportamentos obsessivos do cão, eles podem ter uma origem, né, no excesso hormonal, mas ele só vai ser resolvido pela castração se já não tivesse sido criado um hábito. Tá? Se o cão já criou um hábito de ser agressivo, se ele já mordeu algumas pessoas, principalmente, se ele já tem um hábito de fazer a bagunça pela casa, roer móveis ou puxar roupa de varal. Fazer xixi na cama. Fazer xixi na cama, como pirraça, ou demarcar território, que são aqueles pequenos pontos de urinação espalhados pela casa inteira, né? Isso não é a castração não é a garantia da resolução daquele problema, tá? O problema tem que ser abordado especificamente, né, e estudado também a fundo para que saibamos quais as atitudes e as rotinas que tem na casa que possam estar facilitando para o surgimento dessas situações. No caso você falou da pirraça, né? Dele mijar, por exemplo, na cama da pessoa. Seria porque, digamos assim, essa pessoa briga muito com o cão? Qual que seria um dos motivos, assim, que você tenha conhecimento? Dentro da linguagem canina, a gente tem alguns sinais corporais e sonoros que vão demonstrar para o cão o tipo de relação que a gente tem com ele, tá? Então, muitas vezes a gente acaba sinalizando para o cão uma coisa, né? Acaba sinalizando para ele que ele é o líder e a gente está aqui para servir ele, né? Então, algumas vezes, quando ele vem a ser contrariado, ele vai apresentar esse tipo de comportamento, né? O que o dono tem que fazer é aprender algumas técnicas de liderança em relação ao cachorro, né, do mundo canino, para que através da linguagem, de algumas mudanças na linguagem corporal e na linguagem sonora, né, a gente consiga fazer com que o cão enxergue o dono de uma outra maneira, tá? Por exemplo, o cão que sai para passear, mesmo que não seja com muita frequência, e ele faz xixi, mesmo assim ele faz xixi em casa, dentro de casa, que seria, seria uma pirraça ou seria uma questão comportamental mesmo? Não, então, a pirraça, ela já é comportamental, né?
Mas fisiológico também. não, então, no caso não é fisiológico, né? No caso é uma questão realmente comportamental. Eu diria que pode ser que esse passeio não esteja sendo bem feito, tá? A gente tem que ter em mente que o passeio ele vai fazer parte da rotina de exercícios do cão, tá? E não é só uma vou volta na sair. esquina. Não, mas pode até ser um passeio pequeno, mas ele tem que ser um passeio controlado. Tá? Não é o passeio de lazer do cão, é o passeio de exercício que ele vai ter que realizar e que o dono dele vai ter que realizar diariamente para manter essa rotina de exercícios que não tem, na verdade, a finalidade de entreter o cão e não tem a finalidade de satisfazer ele fisiologicamente. É um exercício como programa de manutenção da liderança do dono, né? E das condições psicológicas do cão. E como que o dono vai saber desse limite que não tem que satisfazer no passeio? As necessidades fisiológicas do cão. Sim. E a de passeio? E também, assim, qual que é a raça que dá mais trabalho ou que seja mais pirracenta, digamos assim? Olha, através de algumas técnicas, né, realmente de realização do passeio. Para sair do passeio, a gente divide em 3 fases, a gente apresenta a ideia do passeio, né, demonstrando a ferramenta do passeio, que é a guia, e a gente vai deixar o cão que ele fique ansioso, mas não vai sair. Eu vou esperar o cão acalmar aquela ansiedade, então eu vou convidar ele para passear, eu posso colocar a guia nele, e eu posso até abrir a porta da casa e vou esperar novamente surja aquela ansiedade que é natural, que a gente conhece, viu a coleira, sai pulando, fica doido. E eu espero isso tudo acabar novamente para eu poder sair para a rua. Aí um terceiro passo. Se essa ansiedade voltar novamente, eu devo parar, ficar no meu lugar ali esperando que isso se acomode novamente para que depois eu comece realmente o meu passeio. No meu passeio eu tenho duas situações. Situações de junto, que seria dentro do exercício, que ele tem que cumprir certas regras, como não farejar e não passar à minha frente e não urinar, né, que seria um momento de exercício e disciplina. E eu tenho uma segunda situação, que é o passear, um comando que eu dou no meio do passeio, que o cão vai saber que nessa hora ele vai poder farejar, vai fazer o seu xixi, e vai parar no poste, vai parar no muro, ele vai ficar um pouco mais à vontade. Tá? Também tem que ter um tempo para dedicar para o animal, né? Para fazer exatamente, tudo isso, né? A gente tem a obrigação de fazer com que as rotinas dele sejam satisfatórias para ele, tanto fisiológica quanto psicologicamente. Ou seja, quem não tem muito tempo não pode ter um animal, não pode ter um cão. Quem não tem muito tempo, infelizmente não deve ter um animal, no caso um cão, né? Pode escolher um outro animal ou se adaptar com O gato dá menos trabalho nesse sentido? O gato dá bem menos trabalho nesse sentido, né? A rotina do gato é bastante pacata, é um animal mais caseiro, mas que também apresenta às vezes alguns comportamentos, vamos dizer, andarilhos, né? Mas não exige do dono sim o contrário, o cuidado para que ele não vá para a rua. O gato muitas vezes se vê atraído por gata no cio, o gato macho sai de casa e fica 2, 3 dias fora, acaba causando problemas. É importante a castração e é importante a proteção da casa, né, com telas ou algum obstáculo para que ele não tenha acesso fácil à rua. O gato é menos ciumento que o cachorro, que o cão? Sim, o gato não apresenta um comportamento mais carinhoso, né? mais íntimo do dono, vamos dizer assim, né? É bastante calmo a relação entre o homem e o gato. Ah, tá. E as raças? Quais são os cães que dão mais trabalho, menos trabalho, que são melhor para estar em casa?
É relativo, mas eu poderia dizer que a gente vê muita moda, né? Hoje em dia, um cão entra na moda e as pessoas querem ter aquela raça, querem ter aquela raça. Hoje em dia a gente vive um resultado aí do filme, né? Marley e eu, as pessoas se apaixonaram por labrador e infelizmente tem muito abandono de labrador, tem muito abandono de mix, né? De labrador com outras raças. É um cão que apresenta uma energia muito alta e precisa de uma rotina que consiga drenar essa energia para que ele não apresente nenhum problema de comportamento. O labrador, no caso, ele pode ter alguma orientação, no caso, para quem quer ter um labrador, que mora em casa ou em apartamento? Isso é bem relativo, tá claro. No caso de casa ou apartamento, o cão, o fato dele ter um quintal gigante para ele poder se movimentar, não quer dizer que isso vai suprir a necessidade de exercício dele, tá? O exercício tem que ser dirigido como um passeio, como eu te falei, né? Não é um exercício de lazer do cão, é um exercício de disciplina. E no caso, quem quer ter um labrador precisa ter o tempo a dedicar realmente a cumprir essa atividade dele. É um cão de energia alta, é um cão de esporte, é um cão que precisa ter uma atividade diária de exercícios intensos para que ele permaneça no estado calmo quando ele estiver em casa. Bom, assim chegamos ao final de mais uma edição do Espaço Saúde. Obrigada a você que nos assistiu. Vinícius, deixo para você fazer suas considerações finais. Eu diria para o pessoal que tem problemas com cães, problemas de comportamento, que antes de pensar em abandonar, procure um serviço profissional, procure um adestrador, procure talvez até na internet algumas orientações para tentar resolver esse problema comportamental. E que ensinem seus filhos a não abandonar, né? Se a gente tem um problema com uma pessoa, a gente nunca abandonaria aquela pessoa da família. Eu acredito que o cão, a gente tem que pensar da mesma forma. É um ente do grupo e nossas crianças elas têm que aprender a ter essa responsabilidade e resolver os problemas ao invés de abandonar. Muito obrigada e até a próxima semana.